O sono, diferente do que muita gente acha, não é um momento que o seu cérebro está desligado e tudo mais. Tem vários processos acontecendo que precisam acontecer, são super importantes para a formação de memória. Então, se você não dormir bem, você vai ter déficit de memória. Super importante para a restauração de funções envolvidas com a atenção, com autocontrole emocional. Então, por isso que você tem aqueles problemas. Se você não dorme bem, tem problema de ansiedade, problema de motivação. Então, são inúmeras as funções do sono. Colocando num pacotão assim, eu diria aprendizado e restauração de um Função modo reparadora, digamos. uma função de reparadora, órgãos, de mente. sim, mas é uma coisa ativa. A reparação não é desliga e deixa rolar. Tem muita coisa, o cérebro está muito ativo quando a gente está dormindo. Não desliga, ele está muito ativo. O que acontece? Ativo como, né? De uma forma diferente de quando a gente está acordado, sim. Mas ele está ativo, as células estão funcionando, tem coisa acontecendo. Um processo, por exemplo, só para citar um exemplo que acontece durante o sono, especialmente no sono profundo, ele sofre uma espécie de lavagem. O fluxo sanguíneo aumenta, né? No cérebro, e tem um líquido que banha o cérebro, também o fluxo aumenta. É como se fosse uma lavagem mecânica mesmo. E lava dali uma série de substâncias que foram produzidas enquanto a gente estava acordado. E são justamente as substâncias que fazem a gente ficar meio lesadão, sentir sono. E aí, durante o sono, você lava isso. É uma coisa que acontece durante o sono. Nunca ouvi isso. É uma lavagem, como se fosse, né? Ilustrativamente. É como se fosse realmente você tem os estágios do sono, imagina como se fosse os estágios de uma máquina de lavar. Tem um momento que joga água, e tem um momento que bate, um momento que tira água. Tem vários processos desse tipo acontecendo. Até o professor falou do sono profundo, né? Que eles falam o movimento rápido dos olhos, né? Que eles falam alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu lembrei, quando eu estudava para concurso, que eu li uns livros de técnica de estudo, não eram profissionais da área do professor, né? Eu não me sinto habilitado, claro, de falar de outra área. Mas eu lembro que eles falavam que, entre aspas, para gravar o conteúdo era super importante o sono profundo, ter esse momento de sono profundo. Perfeito. E estudando para o concurso, eu aprendi a relevância do sono. Eu me preocupava assim, não, tem que dormir, eu não posso estudar tanto assim ao ponto de ficar acelerado e não conseguir dormir. Daí eu desligava antes, assim, não tem que dormir. E eu acabei treinando para dormir nesse sentido. Mas o que é isso de, por exemplo, eu estudo e é consolidado o conteúdo no sono? Qual é a relação disso? Vamos lá, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Essa história de sono de movimentos rápidos do olho é diferente do sono profundo. Ah, tá. Você tem você vai ficando com o sono cada vez mais profundo, né? Enfim, e aí depois você entra num estágio que a gente chama de sono REM, que é uma sigla que eu não vou entrar em detalhes agora, que é quando você fica mexendo o olho, geralmente nesse estágio que você sonha. Esses estágios todos são importantes para aprendizado. Como, Andrei? O que acontece? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, você está botando informações novas ali no seu cérebro e você vai modificando conexões. Quando a gente aprende algo novo, você muda conexões no seu cérebro, beleza? Só que tem algumas mudanças que elas acontecem, elas são temporárias. Depois, num segundo momento, você pode passar por um processo que a gente chama de consolidação. Consolidar, ficar firme. Né? Que essas mudanças que aconteceram enquanto estava aprendendo algo novo, elas vão ficar mais firmes ou não. Esse segundo processo de ficar firme, ele acontece em parte quando a gente está acordado, especialmente quando a gente está relaxando, quando a gente não está focado. Tá aí um dos motivos que é importante a gente tirar momentos para relaxar, para distrair, porque você permite que essas memórias fiquem mais firmes no cérebro do que você estudou. A função da meditação que eles falam. Medite durante o dia? Em parte, por isso também. Em parte. Mas boa parte desse processo de consolidar a memória acontece durante o sono, nesses estágios do sono. E, de fato, o sono profundo é muito importante também. Todos os estágios são importantes para o aprendizado. Né? Então, a gente pode dividir o sono digamos, em dois. A gente tem esse sono que a gente chama de sono REM, que é o que você falou que o olho fica mexendo. Se você olhar alguém dormindo, se ele entrar nesse estado, você vê que o olho fica mexendo, provavelmente a pessoa está sonhando. Dá medo de olhar mesmo. E tem os estágios que vêm antes, que a gente chama de sono não REM. Esses outros não REM, eles são especialmente importantes para consolidar a memória. Mas não quer dizer que o outro também não seja, tá? Dito em linhas gerais, o sono é fundamental para qualquer um que esteja querendo aprender qualquer coisa. E fica a dica, quem estuda um monte,
Estuda. Pior coisa que você faz. Porque você... Se eu estudei... Digamos, estudei muito hoje. Nossa, Rodrigo, estudei pra caramba. Aí agora eu chego, por algum motivo, vou querer ficar estudando mais e vou dormir menos. Qual que vai ser o problema? Se eu não dormir bem, eu não vou consolidar a memória do que eu estudei. Então, aquela memória que eu adquiri, ela não vai ser consolidada adequadamente. Ou seja, eu vou perder ela. Você vai ter que estudar de novo, parte dela. Ponto 1. Ou seja, você jogou fora uma parte dos seus estudos. Ponto 2. Dia seguinte, você vai acordar com problemas, entre eles déficit de atenção. Esse é um dos sintomas mais característicos da falta de sono. Problema da capacidade de controlar a atenção. Problema de colocar foco. E aí, como é que você vai estudar no dia seguinte? Como é que você vai fazer uma prova no dia seguinte? Então, assim, é o maior tiro no pé que um estudante pode fazer, é deixar de estudar, deixar de dormir. Para estudar, mesmo que seja para estudar, salvo né, um dia específico, tudo bem. Eu digo a médio e longo prazo. Regra. Tem que regular o sono e qualquer orientador, né, que trabalha orientando alunos vai dizer isso, resolve seu sono porque senão o negócio não vai funcionar. E é interessante.